E aí, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Criador esteja no coração de cada um de vocês aí. Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo na santa paz com cada um de vocês aí. Beleza? E aí, vamos falar um pouquinho das Escrituras Sagradas aí hoje com mais um tema maravilhoso para os nossos corações. Como sempre, eu sempre costumo falar, não estou aqui para falar de placa de igreja, mas estou aqui para falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para que nós pudéssemos compartilhar nessa noite aqui algo interessantíssimo da parte do nosso Criador. E antes de começar aqui, meus amigos, eu quero agradecer a todos os colegas, as pessoas que têm inscrito lá no meu canal no YouTube, PR Carlinhos Oliveira. Né? Muitas pessoas têm deixado lá o gostei, mas não têm se inscrito lá no canal. Então se inscreva lá no nosso canal, irmãos. Leva o evangelho do reino adiante, porque quando você compartilha um vídeo, automaticamente aquela pessoa que está assistindo, o Espírito Santo toca no coração dela e ela começa a mudar de mente, começa a mudar de atitude, querer mais buscar a Deus, né? E isso é muito gratificante para os nossos corações. Tranquilo? E eu quero aproveitar hoje aqui e falar sobre algo interessante, algo maravilhoso para os nossos corações aí. Né? Primeiramente eu peço que o Pai me dê graça nessa noite para que a gente possa ser um instrumento usado na mão dele para falar aquilo que nós precisamos a cada dia, né? Ser libertos de muitas coisas que muitas das vezes nós deixamos para trás ou nós. Eu quero aqui compartilhar com vocês hoje um tema que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. É um tema que todo mundo conhece, um tema que fala sobre um dos generais mais poderosos que tinha nessa época do livro de 2 Reis, capítulo 5. É claro que você já sabe de quem que eu estou falando. Quero falar sobre os 7 mergulhos ali de Naamã. E o tema que eu quero trazer, meus amigos, nessa narrativa é curando a lepra física e lutando contra as lepras espirituais, que eu classifico aqui como os parasitas espirituais. Beleza? Então, antes de chegarmos aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5, eu quero fazer um breve contexto para você entender essa narrativa que vai falar no meu e no seu coração aqui nessa noite. Eu quero falar um pouco da estrutura do livro de 2 Reis, né? Até chegar aqui no capítulo 5. Tá pertinho mesmo, dá pra gente fazer aqui uma estrutura bastante interessante. Meus amigos, do capítulo 1 ao capítulo 25, lá de 2 Reis, ele tem a sua narrativa sobre os reis de Judá e os reis ali de Israel. Fala sobre 34 guerras em 317 anos. Fala também sobre o profeta Elias, fala sobre o seu sucessor ali, o profeta Eliseu, fala sobre profecias, fala também sobre milagre, fala sobre os cativeiros, aonde o povo de Israel passou ali. Então ele nos ensina, meus queridos, que desde os reis de Israel e de Judá até o tempo do rei Salomão e fala também até o cativeiro do povo de Israel ali na Babilônia. Beleza? Então vamos contextualizar aqui rapidamente para que vocês possam entender. Né? Como vocês me conhecem, eu gosto sempre de contextualizar, eu gosto sempre de explicar, né? Se possível, um pouco mais detalhado para que os meus amigos, você possa entender aquilo que vai estar sendo falado, para você obter conhecimento histórico e bíblico disso daqui que estava ali passando nessa época ali no povo de Israel ali. Irmãos, no capítulo 1, nós vemos depois da morte de Acabe, Moabe ele começa a se rebelar contra o povo de Israel. E aí o que acontece? O rei naquela época, Acasias, ele adoece, certo? E ele manda chamar o mensageiro ali para que ele fosse consultar alguma divindade, para que ele pudesse ser curado. E automaticamente ele manda esse mensageiro procurar uma divindade que tinha naquela época, meus amigos, chamado Baal Zebub, para que ele sarasse daquela doença. Né? Olha só aonde estava a cabeça do rei Acasias, tentando se curar de uma doença, procurando outros tipos de divindade, outros tipos de religiões. E aqui eu quero fazer aqui rápido paralelismo com esse mundo atual que nós estamos vivendo. Não é diferente muitas das vezes de hoje, aonde as pessoas vão em outras religiões fazer outros tipos de sacrifício
para trazer uma cura no seu físico, para trazer aquele amor, para trazer aquela pessoa que ama tanto, ou até para afastar aquelas pessoas que eles querem afastar, né? A gente conhecemos esses tipos de divindades que as pessoas procuram aqui, não era diferente lá, certo? Acasias estava procurando uma divindade chamada Baal-zebub. Só que entra um detalhe magnífico, meus irmãos, nessa estrutura bíblica. Entra em cena um profeta chamado profeta Elias. Creio que você já leu sobre o profeta Elias, creio que você já ouviu falar do profeta Elias. Se você não conhece a história do profeta Elias, né, eu convido você a buscar para você ver quão grande foi esse profeta usado na terra. Então entra o profeta Elias, que é um tesbita lá de Tesbita, né? E Deus manda um recado ao mensageiro de Acasias através do profeta Elias, e o profeta fala se não há Deus em Israel para que ele fosse consultar. Se havia essa necessidade dele ficar consultando essas divindades que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tá entendendo? O profeta Elias fala, né, se não há ali um Deus de Israel, que seria o Deus que pode todas as coisas. Quando você pega o contexto lá do capítulo 2, nós vemos todo o desdobramento. Elias era um profeta tão cheio da presença de Deus, da graça de Deus, que Elias é levado aos céus por um redemoinho. Meu Deus, extraordinário a gente ver isso aí. Leia nas suas escrituras sagradas para você ter noção. Elias ele é levado aos céus por um redemoinho. Então, antes da morte do profeta Elias, meus queridos, a narrativa bíblica, ele fala para o seu discípulo, que era Eliseu. O que Eliseu gostaria de receber antes da sua morte? E eu acho algo extraordinário que Eliseu fala. Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias. E isso acontece. E depois que Elias é transladado, Eliseu fica com a sua capa. Fica com a sua capa. E automaticamente com a sua capa, e fica também com a sua unção, com tudo aquilo que Deus tinha colocado na vida dele, e ele fica com uma unção dobrada. Agora pensa comigo, irmãos, fazendo uma analogia antes da gente entrar no contexto sobre Naamã. Pensa, se fosse nos dias atuais, o que eu e você pediria? Será que nós pediríamos uma porção dobrada de toda a unção do profeta Elias? Ou será que nós pediríamos outra coisa? Eliseu ele foi muito sábio nessa hora. Ele não pediu casa, ele não pediu carro, ele não pediu riqueza, mas ele pediu uma unção dobrada. E assim aconteceu na vida de Eliseu. Irmãos, no capítulo 3 entra um homem chamado Jorão. Jorão ele era filho de Acabe, desse que eu acabei de falar. E ele começa a reinar. E Jorão, meus queridos, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor e é totalmente reprovado por Eliseu. O coração de Jorão e os pensamentos de Jorão fez tudo aquilo que era ao contrário. Lepras emocionais, lepras invisíveis, que você vai entender nessa noite aqui. Quando eu chego no capítulo 4, meus queridos, aqui está algo extraordinário, algo maravilhoso, algo majestoso, algo que faz a minha mente transcender até o eterno e ficar imaginando quão grande foi esse acontecimento que aconteceu no capítulo 4. Quando eu pego o capítulo 4, nós vemos um milagre extraordinário. Irmãos, como é bom a gente ver milagres. Milagres edificam a nossa fé. Milagre nos deixa com os olhos, com a percepção, com o coração mais perto do Criador. Milagre é algo que a ciência não explica. Milagre é algo que a tecnologia não explica. Milagre é algo que muitas religiões não conseguem explicar. Milagre é algo que transcende. Milagre é algo que nós gostamos de ver. Não é verdade? E no capítulo 4 nós vemos um milagre totalmente extraordinário que acontece. Creio que você já ouviu falar ali sobre o aumento do azeite da viúva. Quando a gente pega todo o contexto ali do capítulo 4, o esposo desta mulher, ele havia morrido. E essa mulher, ela tinha 2 filhos.
e automaticamente os 2 filhos dela ia ser penhorado pelo fato de muitas dívidas a qual eles fizeram no decorrer da sua vida. O seu esposo morreu e aquela mulher falou: e agora, o que eu faço? Automaticamente os credores, os cobradores de impostos iam até lá, e já que aquela mulher não tinha dinheiro para pagar, o que eles iam fazer? Opa, vem cá, os seus 2 filhos, vamos pegar ele e vamos vender como escravos. E era assim que acontecia lá naquele tempo bíblico, naquele tempo lá do povo de Israel. Acontecia isso daí. Se você lembrar, né? Lembra de José? José ele foi vendido para escravos pelos seus irmãos. Foi jogado ali, nós conhecemos toda a história, mas só para você lembrar. E automaticamente, o que acontece? Eliseu, sabendo desse fato, fala para aquela mulher: mulher, pega todas as talhas que você tem. Pede talhas também emprestado para suas vizinhas. E ali acontece o milagre extraordinário, o milagre que nos faz a cada dia mais e mais amar esse Criador, amar esse Deus. E o azeite começa a vir na botija, muito azeite, muito azeite. Diz a narrativa que ela pagou o que ela devia e ainda sobrou muito para aquela mulher. Então, logo após esse milagre, meus irmãos, olha como é lindo. Isso aqui eu estou falando antes da gente chegar no capítulo 5, só para fazer você ficar ali comigo nessa noite, para aprender aquilo que o Pai tem para falar de lepras espirituais, que é a mais difícil de se tirar. Logo após esse milagre, Eliseu, o que ele faz? Ele vai lá para Sunem. E tinha uma mulher que a Bíblia fala que era uma mulher rica, que eu tenho certeza absoluta, como você lê as escrituras sagradas, você vai lembrar de quem que eu estou falando. Exatamente, meus queridos, da Sunamita. Uma mulher que a Bíblia fala que era uma mulher rica. Mas, irmãos, a Bíblia fala que todas as vezes que Eliseu ia na sua viagem missionária, na sua viagem até lá Jerusalém, essa mulher olhava que Eliseu passava por ali. E ela fala ali no verso 9 do capítulo 4 lá de 2 Reis, ela fala para o seu esposo que aquele cara ele era um homem santo de Deus. Ele era diferente. Ele não era igual aqueles outros que passavam ali. Mas o que eu entendo, irmãos? Essa mulher era uma mulher rica. Mas o que me faz pensar que além dela ser rica, Provérbios 15:33 agia na vida dela, que diante da honra vai a humildade. Era uma mulher rica, mas era uma mulher humilde. Não era uma mulher, como fala lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, Novo Testamento, que fala que nesses tempos de hoje haveria pessoas presunçosas, arrogantes, blasfemadores, amantes mais de si mesmo, caluniadores. Não. Ela é uma mulher que literalmente ela não tinha uma lepra invisível que atrapalhava ela de fazer o bem para as outras pessoas. E como eu falei, ela olha no versículo 9 e fala que aquele homem era um homem de Deus. Aqui eu faço uma pergunta para nós. Como ela sabia que ele era um homem de Deus, meus queridos? Como ela sabia? E aqui eu quero fazer uma breve analogia e fazer com que você entre dentro do texto, passeie comigo dentro da historicidade. Aquele homem, quando ele passava, ele tinha algo diferente. Era algo que mudava os pensamentos das pessoas quando ele via. Era um homem que pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelo seu carisma, pela sua unção, era totalmente diferente. E sabemos que aquela mulher sempre tratava Eliseu, todas as vezes que ele passava por ali, com hospitalidade na sua jornada. E a gente vê a história, né, que Eliseu ele pergunta para Geazi: Geazi, chega aí, vem cá. O que a gente pode fazer por essa mulher? Ela é uma mulher rica. Ela é uma mulher que tem bastante coisa. Dá para ver que ela é uma mulher carismática, aonde a lepra invisível da soberba, da arrogância não tem na vida dela, porque ela colocou nós aqui para ficar. Ficamos aqui em casa. E automaticamente Geazi olha e fala para ele assim: olha, é o seguinte, profeta, ela não tem filho. E ali nós conhecemos ali, que coisa fantástica. Por uma atitude dela, uma lepra que não tinha na vida dela, que é a lepra da soberba, a lepra da arrogância, a lepra da autossuficiência,
a lepra do eu, a lepra do seu bel prazer, não. O que ela tinha, ela quis dividir com o profeta. E a gente conhece a história. Que história linda. O profeta vira para ela e fala, ó, deixa eu falar para você, Sunamita. O ano que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, quando nós passarmos por aqui, você vai estar com teus filhos nos braços. Magnífico, né, irmãos? Sensacional. E assim foi que aconteceu. E assim automaticamente acontece na vida da Sunamita. Maravilhoso, né, irmãos? Coisa linda de se ver. Agora aqui eu quero entrar no livro de 2 Reis, no capítulo 5, que fala sobre a cura de Naamã. Já deu para você entender um pouco do contexto que eu estou te falando? Já deu para você entender todo o panorama bíblico e de tudo aquilo que nós iremos falar aqui nessa noite? É algo que vai mexer com a sua estrutura. É algo que vai fazer você pensar. É algo que vai fazer você imaginar. Quais são as lepras invisíveis que vai estar te atrapalhando? Ou quais são as lepras invisíveis que está atrapalhando a sua vida progredir? O seu casamento progredir, a vida dos seus filhos progredir, a vida da sua casa progredir. Porque, como eu falei para vocês, irmãos, a coisa mais difícil é a lepra invisível. É aquela lepra que nós não vemos na carne, mas nós sabemos que tem no espiritual. E quantas pessoas têm passado uma lepra invisível? Por que nós vemos tantas casas destruídas, tantas famílias destruídas, tantas vidas destruídas, tantas pessoas sofrendo, angustiadas, tristes? Pessoas que não sabem qual caminho, qual direção, porque estão com lepras na alma, lepras na mente. Não é lepras física, que com uma lepra física, você vai no médico, você vai no dermatologista, e ali ele te passa um remédio para que você possa passar e você possa curar da sua lepra, da sua ferida. Mas hoje, quanto nós estamos vendo, e nós vamos aprender nessa noite, quantas pessoas estão com lepras espirituais, lepras invisíveis. Essa daí, meus queridos, eu confesso para vocês, essas são muito difíceis de tirar. Mas hoje você vai aprender. O Espírito Santo vai te mostrar qual é o caminho de você tirar essas lepras físicas e essas lepras espirituais. E nada mais, nada menos para a gente aprender com um cara que estava com uma lepra física. Mas o que atrapalhava ele também não só era lepra física, mas era uma lepra espiritual. Porque eu sempre falo com meus amigos, com as pessoas e até com você, que sempre está comigo assistindo essa live. Não tem como você pegar o vento. É impossível pegar o vento. E na área espiritual é a mesma coisa, meus queridos. Se você não saber qual armas você guerrear, se você não conhecer das escrituras, se você não tem intimidade com Deus, se você não entender o seu chamado, se você não entender e compreender que o Espírito Santo, o Pai, está te chamando para limpar todas as suas lepras físicas e todas as suas lepras espirituais, você vai continuar, infelizmente, fedendo espiritualmente falando. Com lepras terríveis espirituais, invisíveis, parasitas que estão te sugando, que vão te sugar, que vão sugar a sua vida, o seu físico, sugar a sua mente, e você não vai saber qual armas lutar. E automaticamente nós vamos aprender aqui com um general, que a história fala de Naamã. E a história de Naamã se passa, meus queridos, aproximadamente pelo ano 894 a.C. Nessa época, meus irmãos, a Síria já era totalmente inimiga de Israel. E ela tinha como comandante esse personagem, que era o general mais vitorioso do mundo lá naquela época. Todas as nações que existiam lá temia Naamã. Ele era um general poderoso, era um general estrategista, era um general bem conceituado, era um general que todo o exército gostaria de ter ele como linha de frente. Mas automaticamente ele era um general altivo, aonde ele achava que poderia, com as suas próprias forças, com seu próprio poderio bélico, destruir qualquer pessoa que viesse em sua frente. E muitas das vezes, meus queridos, era assim que acontecia. Era um general que aonde ele passava, ele destruía tudo. Mas nesse contexto histórico, os indivíduos que possuíam lepra, irmãos, eles não poderiam viver com os demais cidadãos, porque essa doença era uma doença incurável, era uma doença totalmente transmissível. E Naamã, ele tinha essa doença, mas conforme o general colocava aquelas armaduras, aquelas roupas bonitas, que quando você fala de colocar aquele ornamento, logo me faz pensar lá em Efésios capítulo 6, que fala da armadura, quando fala naquele tempo do medievo, no tempo medieval, que colocava aquelas armaduras para guerrear
uns com os outros. Naamã, ele tinha aquela armadura. E aquela armadura dele escondia o que estava agindo na vida dele, que era uma lepra física. Mas Naamã, além dessa lepra física, ele tinha algo que atrapalhava totalmente a vida dele, que era uma lepra espiritual. Naamã colocava aquela armadura e ele escondia aquela lepra física que tinha. Ninguém via. Ninguém sabia, só ele mesmo sabia. Quando ele tirava ali a sua armadura, a qual ele ia ali tomar o seu banho, quando voltava de uma guerra, de uma vitória, ele olhava para o espelho e falava: o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou com uma lepra física. E como eu falei, era uma doença incurável. Era uma doença, conforme a tradição do povo judaico, se você tivesse uma lepra, você tinha que ir para o leprosário, você tinha que ficar separado, você não podia ter mais convívio com a sociedade, você era execrado, você era tido como um pecador. Tinha tipos de lepras que fediam, tinha tipo de lepras que eram mal cheirosas, tinha tipo de lepras físicas que saía pus, tinha tipos de lepras que bichos chegavam a comer a pele da pessoa. E Naamã automaticamente olhando ali no espelho e só reparando que na vida dele havia uma lepra física. Mas o espelho não mostrava para Naamã qual era a lepra que estava dentro dele, no coração dele, na mente dele, nas atitudes dele, que era a lepra, parasitas espirituais. E aqui, meus queridos, fazendo uma analogia, fazendo um paralelo com os nossos dias atuais. Quantas pessoas olham no espelho? Pessoas bonitas, pessoas bem vestidas, pessoas cheirosas, pessoas de terno, gravata, olhando ali aquele espelho e falando: tá tudo bem, eu estou bem. Mas o espelho não transmite o que está dentro de você. O espelho não transmite o que passa na sua mente. O espelho não transmite o que passa no seu olhar. O espelho não transmite o que passa nas suas intenções. E quantas pessoas nós vemos com parasitas invisíveis, que estão com lepras, que já estão cheirando mal. E essas pessoas achando que está tudo bem. A pior lepra que tem, queridos, é a lepra espiritual. Uma das estratégias malignas é colocar lepras espirituais, parasitas espirituais, doenças espirituais, amarguras espirituais, problemas espirituais. Quantas pessoas têm se visto no espelho, mas infelizmente o espelho não transmite quais são as lepras que está na nossa vida. Por isso que o Pai, o Espírito Santo, faz com que eu e você façamos um vídeo para que você assista e você compartilhe, para que essas lepras espirituais invisíveis saiam da vida das pessoas. Mas é uma dificuldade muito grande, porque hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em compartilhar vídeos fúteis, culturas inúteis, que você tem todo o direito, todo o direito. Mas aquilo que é bom, irmãos, leve para frente, passe para frente. Então a lepra de Naamã olhava para aquele espelho e falava: e agora? O que eu faço? Vou ter que esconder essa lepra física. Remédios, com certeza ele já devia ter tentado. Mas nada estava curando. Nada. E acontece algo, irmãos, maravilhoso. No verso de número 3, Naamã ele tinha capturado uma serva israelita. Pessoas do povo de Israel. E essa serva israelita conhecia um profeta que realizava grandes milagres na terra de Israel. E esse homem chamava quem? Eliseu. E o que faz essa menina? Essa menina, ela acaba contando essa informação para a esposa do general. Essa menina tá com a esposa do general de Naamã e fala assim: ó, patroa, eu sei uma pessoa que pode curar Naamã no físico. E quer que eu te falo mais? Além do físico, ele pode curar ele também no espiritual. Mudar os pensamentos dele, mudar as atitudes dele com a senhora. A Bíblia não fala isso. Isso aqui é uma analogia que eu estou fazendo.
Com certeza, ela falou, ó, ele é um cara que a senhora conhece, ele é arrogante muitas das vezes, trata até a senhora mal, mas ele pode mudar os conceitos da sua vida. Tem um profeta lá que ele pode mudar essa história. Ele pode fazer algo para ajudar a senhora. E ajudar ele não só no físico, mas mudar o espiritual dele também. A senhora não gostaria de acordar e ele viesse te entregar café da manhã na cama? Olha só. Tá entendendo? Vocês estão pegando o mistério, meus queridos? Porque não é só no físico. Não adianta curar no físico sendo que o espiritual tá podre. Não adianta. Eu creio que aquela menina falou, minha senhora, puxa vida, ele vai ser um novo homem. Ele vai ser um novo pai, ele vai estar com os pensamentos totalmente diferentes. Ele vai te tratar muito bem, vai tratar os filhos muito bem, vai tratar as pessoas que estão ao redor. Porque não vai ser só no físico que ele vai ser curado. Ele vai ser curado na mente, no espiritual e na vida. A senhora crê? Então, ó, tem um cara lá. E a gente conhece todo o desdobramento, né, dessa cura de Naamã no seu contexto. O que acontece? A esposa chega para o profeta, chega ali para o seu esposo e fala assim, Naamã, a menina me falou que tem alguém que pode curar a sua lepra. É um homem chamado Eliseu. É um homem chamado Eliseu. Ele pode te ajudar nisso daí. E quando a gente pega ali o contexto, Naamã ele vai até a porta lá do profeta Eliseu, conforme ele fica sabendo, e Eliseu olha e nem liga para ele, meu. O que Eliseu faz? Que nós vamos aprender. Eliseu manda quem? Manda um mensageiro lá para receber ele. Não deu nem moral para ele. Tá entendendo, irmãos? Não deu nem moral. Você vai entender qual que é o mistério. Primeira coisa que eu vejo aqui, irmão, é que Naamã, ele escondia suas lepras. Que tinha lepras espirituais escondidas na vida de Naamã. Era o que estava acontecendo, lepras espirituais que havia escondido. Lepras na alma, lepras no coração. Então, conforme a patologia clínica, irmãos, conforme o Instituto do Câncer, as reações emocionais literalmente negativas, ela serve totalmente de gatilho para o surgimento de câncer, para o surgimento de outros tipos de doenças. Serve para outros tipos de gatilho, irmãos. Para que essas pessoas sofram. Para que essas pessoas vivam literalmente com as suas lepras espirituais. Você já percebeu, irmãos? Mesmo sem ter ninguém na família com câncer, a pessoa tem câncer. Você já viu isso daí? Então, automaticamente, irmãos, lepras na alma serve de gatilho para que aconteça esse tipo de câncer, que é a tristeza, a insegurança, a inveja, as mentiras, a soberba, a arrogância, a fofoca. Então, automaticamente, tudo isso daí leva consequências, meus irmãos, para que as lepras físicas continuem na vida de muitas pessoas. E o segundo ponto que eu vejo aqui, irmãos, todos pregadores, a maioria, bastante pregadores aqui, eles falam, né, dessa menina, que foi uma menina que foi literalmente usada para falar que lá em Israel tinha um profeta, não foi? Creio que você já ouviu aí muitos pregadores, ou você vai ouvir, que a menina foi usada ali, entendeu? Mas sabe quem foi mais usada para que esse processo acontecesse? Foi a esposa. Porque foi através da esposa que literalmente Naamã fica sabendo. Porque se a esposa não fosse falar para ele, lá ele não ia saber. E o que me faz pensar? Provérbios 14, versículo 1, fala que a mulher sábia edifica seu lar. Tá entendendo? Foi através da esposa. Então o exemplo de mulheres, né, e homens que estavam com lepras na alma. Eu vou falar aqui algumas pessoas, irmãos, rapidamente, para a gente estar cancelando aqui, terminando. Alguns exemplos de homens e mulheres que estavam com lepras na alma, parasitas na alma. Lembra de Sara? Sara achou que ela ia dar uma ajudinha para Deus, né? Conforme fala lá nas escrituras sagradas. E o que ela faz? Ela pega a sua escrava e dá como esposa.
Olha só para você ter uma ideia, estava com parasitas na alma, as emoções na alma. Depois ela chorou pela afronta que a sua escrava Agar fez contra ela. Primeiro ela dá a esposa, depois ela chora. Por quê? Porque a esposa, Agar, começou a ir contra ela. Segunda coisa que eu vejo aqui, Betseba. Ela cedeu aos desejos do rei Davi, que se deitou com ele. E ela chorou a perda do filho gerado através do adultério com o rei Davi. Parasitas na almas, sanguessugas, lepras espirituais. Nós vemos Rebeca, o que Rebeca fez? Ela ajudou Jacó a enganar o pai, gente. Mas em nenhum momento ela imaginaria que morreria sem, né, ver, sem mais ver o filho do coração e dos seus netos. Então, pessoas que estavam com lepras espirituais, não era lepras no físico. A gente pega homens tolos também, que estavam com lepras no emocionais, parasitas emocionais. Pega Novo Testamento, o apóstolo Judas, discípulo de Jesus. Ele entrega o mestre por 30 moedas de prata. Parasitas espirituais, lepras na alma. Nós vemos Saul, que desobedeceu a Deus pela sua arrogância, pela sua rebeldia. O que significa? Que não significa você ser escolhido, né? O que significa você ser aprovado, irmãos. Escolhido você pode até ser, mas passa todo um processo de aprovação. Porque a Bíblia fala que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Você tem que passar pelo processo. Quantas pessoas estão com lepras espirituais? Foi o que eu falei, essa é a mais difícil. A gente pega Davi, meus irmãos. Davi, com uma lepra espiritual, ele cometeu o adultério primeiro pelo olhar. Ele arquitetou toda a morte do marido de Betseba, de Urias. Lepra espiritual. Davi estava com lepra no físico, que nem Naamã? Não. Era uma lepra espiritual que estava na vida dele. Parasita espiritual que estava literalmente atrapalhando a vida dele. A janela da alma são os olhos. Ele começou a olhar, começou a gostar e falou, opa, é aqui mesmo. Agora pensa comigo, eu tava falando com a minha esposa esses dias pra cá. Cara, Davi ele tinha todas as mulheres que ele quisesse, meu. Será que Betseba era a mulher mais bonita que tinha lá no palácio? Claro que não. Devia ter outras mulheres lá magníficas. Mas os parasitas espirituais, os dados inflamados, entrou na mente dele e ele falou que era aquela. É aquela que ele queria, meu. E ele arquitetou parasitas espirituais, lepras espirituais. E aqui eu quero falar e fazer aqui, irmãos. Toma cuidado com quem você compartilha dos seus sonhos, dos seus projetos de vida. Toma cuidado, irmãos, com quem você fala do seu problema. Muitas pessoas estão com lepras espirituais. E não adianta você falar para uma pessoa que literalmente também está leprosa, que não vai te ajudar em nada, que pelo contrário, não vai saber qual é o remédio te dá para que a sua lepra saia. No verso de número 4 a 6, ele falou com o rei o seu problema, tudo que a esposa lhe tinha contado. Naamã vai lá e fala com o rei, ó rei, é o seguinte, eu tô passando um momento difícil, tô com uma lepra, preciso ir lá falar com o profeta que eu fiquei sabendo. O rei fala, não, beleza, meu. Vai lá, pega 4 mil, leva 10 talentos de prata, 6 mil ciclos de ouro, 10 mudas de roupa fina, leva lá. E o que faz Naamã? Naamã pega, leva lá, entendeu? Chega para o rei de Israel, entrega para o rei de Israel, o rei de Israel pega a carta, na hora que o rei de Israel lê, o rei de Israel fala assim, ô meu, mas você tá louco? Sou eu Deus para curar você? Naamã estava mandando a carta pro remetente errado, meu. Não era pro rei. Ele tinha que ir lá no Eliseu. Mas o rei fica bravo com ele e fala, você tá louco? Você tá querendo causar uma guerra comigo aqui? Você tá achando eu com cara de idiota, rapaz? Eu sou lá Deus para curar você? Será que o seu rei lá atrás, seu rei manda vir aqui achando que eu sou algum besta? Quase encadeia uma guerra, irmão. Por lepras espirituais. Eu e você somos a carta de Cristo, irmãos. Eu e você somos a carta de Cristo para literalmente levar cura de lepras espirituais que as pessoas estão passando, que as pessoas estão sem saída e não sabem o que fazer. Tá entendendo?
E aqui o que eu vejo, irmãos? Para a gente encerrar aqui. O profeta Eliseu sabia da fama de Naamã. Sabia que ele era um cara soberbo, um cara altivo, que ele precisava literalmente não só curar o físico, mas curar o espiritual, que era mais importante. Naamã chega lá, Eliseu manda alguém lá, o seu mensageiro. Naamã fica bravo, fica furioso, fala, mas peraí, eu vim aqui procurar o profeta, eu não vim aqui procurar o mensageiro. Automaticamente, Naamã volta embora para casa, furioso, brabo, porque era para ele ser curado no físico e também no espiritual. É dado o recado para ele, fala assim, Naamã, mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Naamã olha aquele rio e fala, você tá louco. Vou mergulhar no rio Tietê nada, rapaz? Um rio todo sujo. Eu sou Naamã, pô. Tá louco? Eu sou Naamã. Eu ganhei muitas guerras. Eu sou o general. Eu prefiro o rio Abana ou Fafar, que é um rio limpo, que eu vou lá, tomo um banho cristalino, olho meus pés. O profeta nem saiu para falar comigo, mandou um mensageiro, não dá. Naamã volta com a sua lepra emocional aflorada. Chega lá, seus filhos, as pessoas falam assim, Naamã, rapaz, custa alguma coisa você mergulhar lá? Não é o profeta Eliseu, rapaz? Ele que está falando para você. Mergulha lá, não tem problema, meu irmão. Você precisa ser curado no físico. Você precisa ser curado, você precisa nascer de novo, você precisa ser outra pessoa. Ou então, meu irmão, você vai ter que ir pro leprosário, acabou você vai ter que passar necessidade ao extremo. Naamã começa a pensar bem e fala, é mesmo, né, meu? Puxa vida, eu vou voltar lá. Eu vou ter que voltar, cara, eu vou ter que voltar, vou ter que me humilhar. Eu vou ter que voltar. Eu não sei qual situação você está passando, irmão. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas se humilhe diante aos pés do Senhor, para tirar essas lepras espirituais. Quem sou eu, quem é você? Nós não somos nada. Nós não fazemos nada. Tudo é Deus que faz, tudo é Deus que purifica e Deus que limpa. Quando você entende Salmo 37, verso de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tira todas as lepras espirituais e lepras físicas. E assim o que acontece? Nós sabemos o desdobramento. Naamã vai lá, dá 7 mergulhos no rio e automaticamente a Bíblia fala que a pele dele ficou igual a de um bebê, limpa, purificada. Então, irmãos, além da lepra física de Naamã, a maior guerra que ele tinha é contra os parasitas espirituais. A guerra da mente. A guerra invisível. Você está guerreando, meus queridos, uma guerra invisível. Você está guerreando uma guerra onde os parasitas espirituais estão sugando muitas das vezes todo o seu conhecimento, as suas forças. E nessa noite o Espírito Santo vem para falar no meu e no seu coração. Que enquanto você não entregar a sua vida total nas mãos dele, essa lepra espiritual vai te consumir. Ela vai te definhar no espiritual. Ela vai acabar com a sua vida espiritualmente. É triste, é dura essa palavra, claro que é. Mas está nas tuas mãos hoje, meus queridos. Você decidir. O que você fazer? Naamã teve que se humilhar. Naamã teve que reconhecer que ele precisava primeiro descer para ele ser um novo homem. Que não é só no físico, mas o território maior, a guerra maior, é os parasitas espirituais que vêm tentar atrapalhar a minha vida e a sua vida todos os dias. Com lutas, com conceitos, com imaginações, com desejos, com vontades. E muitas vezes a minha vida e a sua vida está estagnada, paralisada, porque os parasitas espirituais estão comendo nós aos poucos, destruindo a nossa vida aos poucos. E que nessa noite você entenda de uma vez por todas que você precisa estar nos caminhos do Senhor, saber qual armas guerrear, saber quais são as armas que você tem que lutar. Irmãos, eu não estou falando aqui para que você... uma palavra motivacional para você. Eu estou te falando uma palavra espiritual para mudar a sua vida, para mudar toda a tua história. Só depende de você.
Se você quiser continuar com os parasitas invisíveis te sugando, acabando com tudo com você aos poucos, é uma escolha sua. A nossa vida é feita de escolhas. Agora, se você quiser mudar de vida radicalmente, mudar de pensamentos, fazer o que diz Josué capítulo 24, 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aqui está o segredo. Chegou a hora de tirar os parasitas espirituais que estavam agindo na sua mente, na sua vida. Profetiza. Busque a Deus enquanto se pode achar. Porque a nossa vida é muito rápida aqui nessa terra, irmãos. Passa muito rápida. Quantas pessoas estão morrendo com parasitas espirituais? E não estão tendo forças, e não tem mais forças porque estão mortas. E você está vivo para mudar a sua história. Naamã se fez. Foi difícil? Claro que foi. É difícil? É. Mas esteja cercado de pessoas que sonham com você. Pessoas que vão te agregar valores, que vão te ajudar. Pessoas que vão fazer com que você limpe todo parasita espiritual, todo sanguessuga que está consumindo a sua vida. E afaste de pessoas que não vão te agregar valores nenhum. Ande com quem sonha. Porque senão você vai continuar com a sua vida travada, definhando aos poucos. Beleza, meus irmãos? Que essa palavra fique no seu coração. Compartilhe esse vídeo que eu estou te falando. Se inscreva no meu canal lá no vídeo, no YouTube. Muitas pessoas precisam ser libertas dos parasitas espirituais. Beleza, meus irmãos? Reflita, pensa bem, de verdade. Sua vida tá bacana? Tá da hora? Tá gostoso? Se tiver, louvado seja Deus. Mas saiba que os problemas vão bater às portas muitas das vezes. Os parasitas, eles estão a todo momento invisíveis. Se você não souber como pegar, é só pancada que você vai tomar. Até rimou. Beleza, meus irmãos? E eu quero ficar por aqui. Que a graça e a paz do Criador estejam no seu coração. Que as doces consolações do Espírito Santo venham tocar no seu coração. E você possa entender de uma vez por todas que a única maneira de ser feliz de verdade é quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor e andamos nos seus caminhos. Deus vos abençoe, guerreiros e guerreiras do Senhor. Tamo junto. Valeu.